Olá a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos fazer uma reflexão sobre 7 sinais de que Jesus está na casa. Casa aqui podemos colocar nós mesmos e também o espaço onde nós nos reunimos, na casa do Senhor, né? No templo. E vamos ler Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Bom, em primeiro lugar, nós vamos vendo aqui que muitos dizem que Jesus não tinha casa, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, que Jesus praticamente era um sem-teto, né? Colocando dessa maneira grosseira, é praticamente isso que eles querem dizer, que Jesus ficava de casa em casa. Mas não é isso que a palavra vai dizer. Ela vai dizer, soube-se que estava em casa. Quando fala em casa, é na sua própria casa. Quando fala que em outra casa, nós falamos, soube que estava na casa de, né? Na casa de fulano, na casa de ciclano. E Cafarnaum, uma curiosidade, a cidade onde ele foi morar, significa aldeia de Naum. E Naum significa consolador, né? Jesus era o consolador do povo, e ele disse, eu subirei e vos mandarei outro consolador, que é o Espírito Santo. Então Jesus era um consolador e mandaria outro. Então aqui está se falando da própria casa dele. Mateus 8, versículo 19, também vai falar sobre Jesus tendo uma casa. Vamos começar caminhando por esse sentido, para a gente depois chegar nos sinais. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, com esse versículo, muitos começaram a dizer que Jesus não tinha casa. Mas será que era isso que Jesus quis dizer? Eu entendo aqui que Jesus quis dizer não que ele não tinha casa para repousar, mas que ele não se utilizava tanto tempo daquela casa porque ele tinha uma missão. Ele estava andando de lado para o outro, né? E aí ele faz praticamente um desafio. Você está disposto a isso? Encarar isso que eu faço e estar em um lugar após o outro, andando o tempo todo? É uma atividade. Jesus quis dizer que ele estaria na atividade o tempo todo e não repousando, né, na sua casa o tempo todo. Praticamente Jesus lançou ali um desafio fazendo um teste, né, àquele homem. Aqui em João capítulo 2, versículo 12, diz assim, depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, possivelmente na sua própria casa que está lá descrita em Marcos. Mateus 4, versículos 13 em diante, diz assim, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam de assento na região, à sombra da morte, a estes raiou a luz. Então ele foi morar em Cafarnaum. Capítulo 13 de Mateus, versículo 1 diz, tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. João 1,37, e os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiam a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? Eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase hora 10ª. Então, ali, Jesus mostrou a eles onde ele morava, a sua casa, né? Então, voltando para o texto original, que é Marcos, né? Versículo 2, diz assim, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra de Deus. Bom, o primeiro sinal é que
o povo confia nesta casa aonde Jesus está. Ela é uma casa que transmite a confiança de que Jesus ali habita, de que ali fala daquilo que realmente interessa, fala do reino de Deus. Ali se vive o reino do Senhor. Então, o primeiro sinal que Jesus está na casa é que você confia naquele local onde você está adorando o Senhor. Você sabe que Jesus habita ali naquele local, porque há uma seriedade com as coisas santas. O segundo sinal é que a palavra de Jesus, a palavra de Deus é pregada. Você abre a palavra do Senhor e a explica. Lembra da questão de Filipe com o eunuco? Ele estava lendo, mas não entendia nada. Então ele assentou-se ao lado e começou a explicar e ele entendeu. Então perguntou: aqui está uma água, o que impede que eu possa ser batizado? E Filipe disse: nada, vamos lá para se batizar. Você entendeu a palavra, vamos batizar. Então há uma necessidade de explicar bem e explicar a palavra do Senhor como ela é. Então o segundo sinal de que Jesus está na casa é que a palavra é clara, é explicada. Você não lê a palavra e fala de outra coisa. Eu costumo sempre dizer que em alguns lugares, infelizmente, se lê a palavra, que deveria ser alimento, mas ela praticamente só solta o cheiro da palavra, e cheiro não alimenta. Porque não é explicada, porque se lê a palavra e vai falar de outra coisa. Então, quando Jesus está na casa, a palavra é explicada justamente o que se lê, e o Senhor fala aos corações, e ali saímos alimentados. Versículo 3 diz: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro pessoas, né? Então, o terceiro sinal que Jesus está na casa é que nesta casa há uma comunhão, há uma ajuda, há aquele sentimento de fazer com que o outro também receba a bênção que ele precisa. Aqui 4 pessoas pegaram o paralítico e desceram pelo telhado da casa de Jesus. Era a casa de Jesus que foi destelhada para que ele descesse ali o paralítico e ali ele fosse curado. Então, na casa em que Jesus está, há ajuda. Há uma comunhão, um se importa com o outro. Este é um sinal que você precisa perceber se Jesus está nesta casa. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Aí, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. O quarto sinal em que Jesus está na casa é que envolve nisso tudo amor. É o amor que faz você fazer esse esforço de não ver dificuldades para subir num telhado e dali baixar o seu amigo até onde ele precisa para receber o seu milagre. Então, quando começam a haver dificuldades ou quando as pessoas não se movem pela sua dificuldade, ali é um sinal de que Jesus não está nessa casa. Ele está do lado de fora, tal como ele estava batendo na porta da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, quando Jesus está dentro da casa, o amor, ele transborda. Você percebe a fragilidade, percebe a necessidade do seu próximo. Porque se eu sou igreja e o meu irmão cai, se machuca e se afasta, e eu não sinto isso, é porque eu estou anestesiado. Porque se um dedo meu está machucado, leva uma martelada e fica aqui bem machucado e o resto do corpo não sente isso, o problema não está só no dedo. O problema realmente também está no corpo, que não percebeu a dor daquele dedo. Então, quando Jesus está na casa, isso é perceptível. Porque se machuca uma parte do seu corpo, o corpo todo sente. Tem febre, né? Tem aquelas situações difíceis. E aí tudo faz-se para que melhore aquela parte que está doente. Então, o amor é um antídoto e um
quarto sinal de que Jesus está na casa. Versículo 5 diz: E Jesus, vendo a fé deles, a fé dos 5, né? Dos 4 que carregaram e do paralítico, que se dispôs a ir ali para receber a sua bênção, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, o quinto sinal de que Jesus está na casa é que há perdão nesta casa. Ali, Jesus está honrando a fé daqueles 4 e também a fé e a necessidade do paralítico. Então, Jesus, quando vê isso acontecer, ele vai no profundo, além da cura, ele vai no profundo e diz: perdoado estão os teus pecados. Então, o quinto sinal de que Jesus está na casa é que nesta casa há perdão de pecados. O Senhor ali está perdoando aos nossos pecados. Ele foi para ser curado de problema físico e o Senhor foi direto na fonte, perdoando-lhe os pecados. Então, ali Jesus estava honrando a fé de todos eles, dos 5, dos 4 que o levaram e dele mesmo, do paralítico. E quando isso acontece, os nossos pecados são perdoados e nós somos sarados. Assim Deus fez, honrando a fé de Daniel, quando Daniel permaneceu firme contra a ordem do rei para continuar orando ao Senhor e foi lançado na cova dos leões, e ali o Senhor mandou o seu anjo forte e o livrou dos leões. Também Moisés atravessou o Mar Vermelho com todo o povo. Ali também Raabe, a prostituta, ela acreditou que aquele era um povo diferente e ela queria o Deus daquele povo. Então Deus honra a fé, não importa se esteja ainda no seu povo ou não. Ele vai em busca e recebe a todos, porque é Ele que faz a mudança. É Ele que perdoa os pecados e nos considera como sua noiva. Então o quinto sinal é que há perdão de pecados. Versículo 10. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O sexto sinal de que Jesus está na casa é que naquela casa há cura. Jesus vem para curar. Ele vem para nos dar saúde em todos os sentidos. É uma cura espiritual, é uma cura emocional, é uma cura mental, uma cura física. Curas de todas as espécies, porque diz que há dons de curar. Está no plural. A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. Por que dores? Porque há dores de diversas partes, dor de rejeição, a dor física, a dor do desprezo, a dor do tormento, do peso do pecado da humanidade sobre ele. Por isso, a Bíblia diz que ele era homem de dores. Então, na casa onde Jesus está, o sinal que ela demonstra é que ali há cura em todos os sentidos. Este é um forte sinal de que Jesus está na casa. Versículo 12. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O sétimo sinal, o sétimo e último sinal em que Jesus está na casa é que há salvação naquela casa. Ali a salvação ela é exposta a todos, não somente aquele que foi curado, mas a todos aqueles que presenciaram aquele milagre maravilhoso, porque todos conheciam aquele paralítico. E quando ele fica curado, aqui está dizendo que ele levantou-se tomando logo o leito, a sua cama, talvez ali uma esteira, enrolada. Ele toma logo e sai em presença de todos, de sorte que todos se admiraram de vê-lo ficar em pé. Imagina que maravilha, Então o sétimo sinal é que há salvação para tu e tua casa.
Então, eu peço a Deus que abençoe a sua vida, que você possa ter compreendido, que Deus possa ter falado ao seu coração muito mais do que eu pude expressar aqui. A paz do Senhor a todos.